Olá pessoal, vamos para a aula número 4. Tentamos entender esse curso aqui que está logo embaixo descrevendo aí sobre o conflito na Ucrânia. Vamos lá, aula número 4, a geografia da guerra, o conflito na Ucrânia, como vocês podem ver, certo pessoal? Vamos nessa. O tema agora vão ser as definições sobre a guerra. A gente escuta tanto guerra, mas quais são as definições? Quem foram os pensadores que discutiram sobre a guerra? Um importante foi Karl von Clausewitz, né? Ganhou o nome depois de um espaço que a história ficou marcado na história, que foi justamente o campo de concentração Clausewitz, né? Que até tem filmes retratando o período do Holocausto, em que os nazistas mataram milhares de judeus nas câmaras de gás. Esse que ficou um dos mais conhecidos, né? Como uma das eras mais de terror que aconteceu na história mundial. Então, Karl von Clausewitz, né, ele viveu entre 1790 a 1831, foi um militar prussiano especialista em estratégias de batalhas e autor do mais famoso tratado sobre o tema da guerra no Ocidente, Da Guerra, ou Sobre a Guerra, do alemão von Krieg, publicado em 1832. Né. Definições de guerra. Ele vai dizer assim, a guerra é a continuação da política por outros meios. E, de fato, a geopolítica é justamente isso, né? Uma busca por estratégias militares sobre domínio soberano sobre territórios, né? Como uma forma política, mas a partir da guerra. A guerra como um meio de alcançar esses objetivos políticos, né? A guerra é, pois, um ato de violência destinado a forçar o adversário a submeter-se à nossa vontade. Né? Outra importante definição foi de um nazista, né, um soldado nazista chamado Erich Hartmann. Ele viveu entre 1922 e 1993. Né, foi um piloto de caça alemão durante a Segunda Guerra Mundial e o as de caça de maior sucesso na história da guerra aérea. Ele voou em 1404 missões de combate e participou de combates aéreos em 825 ocasiões diferentes. Né. Ele vai dizer assim, ó, a guerra é um lugar onde jovens que não se conhecem e não se odeiam se matam entre si por decisões de velhos que se conhecem e se odeiam, mas não se matam. Ele é justamente uma forma rebelde de definir a guerra para mostrar que quem vai para os campos de batalha, que se enfrenta diretamente, se matam, são pessoas, são jovens com sonhos embalados por símbolos nacionalistas, como o símbolo à bandeira, o culto ao hino, enfim. Se cria todo um conjunto de estratégias para levar pessoas e justificar essa ida de pessoas que não tem nada a ver se matar no campo de batalha, mas tudo isso por trás, quem estão manipulando esses jovens são generais de guerras que não se enfrentam diretamente, mas eles ficam nas suas salinhas de estrategistas fazendo estratégias para a guerra. Né? Então inclusive a gente depois vai ver na música A Canção do Senhor da Guerra, em outra aula, eu vou mostrar para vocês. Essa definição que ele traz cai bem. Né? Aqui nós temos um outro pensador que foi Sun Tzu. Sun Tzu escreveu uma obra chamada A Arte da Guerra, está aqui. Ficou muito conhecido como um manual de estratégias militares. Né? Apesar de ficar conhecido como um manual de estratégias militares, muitos veem como uma obra literária, né, do Oriente. Tenha vivido entre 544 a 496 a.C. na China, tendo sido um importante general e estrategista militar. A Arte da Guerra é uma obra literária do pensador chinês Sun Tzu, escrito por volta do ano de 500 a.C., como um manual estratégico para conflitos armados. Aborda a importância de avaliar e planejar, tendo conhecimento de 5 fatores que podem influenciar: o caminho, o terreno, as estações, que são os climas, a liderança e a gestão. Então, esses são os principais pontos a serem levados em conta na estratégia militar: o caminho, o terreno, as estações, que é o clima, a liderança e a gestão. O sucesso na guerra depende da capacidade de terminar um conflito de forma rápida. Muitas vezes, para vencer a guerra, é preciso saber reduzir os custos relacionados com o conflito armado. As características do ambiente, como o relevo da paisagem, devem ser estudadas para que o exército possa obter vantagem no conflito. Realça a importância do conhecimento, indicando que é essencial o autoconhecimento, a consciência das suas próprias forças e fraquezas, né? O conhecimento do inimigo também e o conhecimento do contexto e do ambiente envolvendo como condições políticas, geográficas e culturais. Outro importante pensador que vai discutir estratégias militares é Nicolau Maquiavel. Né? Olha aqui, ele viveu entre 1469 a 1525, ele escreve uma obra chamada O Príncipe, que até hoje é considerado também um manual de estratégia militar. Foi um escritor, filósofo, político e diplomata. Hoje ele é considerado o pai da teoria política moderna. Em seu tempo, durante o Renascimento, ele era uma figura de grande relevância na Itália.
Sua principal obra, O Príncipe, escrita em 1513, durante seu confinamento em San Cassiano, só viu a luz postumamente em 1531. O trabalho é dirigido a Lorenzo de Médici, conhecido como Magnífico, a quem Maquiavel explica como agir e o que fazer para unificar a Itália e removê-lo da crise em que se encontra. Embora tenha sido escrita em 1513, durante o confinamento de Maquiavel em San Cassiano, por causa das acusações sobre ele, que ele foi acusado de conspirar contra os Médici, não seria até 1531 quando ele veria a luz em Roma. O livro assim funciona como uma resposta a essa acusação. Maquiavel fala que províncias conquistadas por povos de iguais costumes e línguas são mais facilmente mantidas, apenas não devem ser alterados esses costumes, suas leis e seus impostos. Foi o que fez, por exemplo, o grande Carlos Magno. Já para os novos governantes das províncias de diferentes costumes e línguas, será mais fácil mantê-las. O príncipe deverá primeiramente habitar a província, dominar as desordens rapidamente e instalar colônias em um ou dois pontos do território. Outro manual que ele vai dizer é: quando se deseja conservar os principados que antes de ser ocupados viviam com suas próprias leis, existem 3 caminhos a serem seguidos: arruiná-los, e esse é o caminho mais seguro, habitá-los pessoalmente ou criar o governo aos poucos e deixá-los com suas próprias leis. Aqueles principados que foram conquistados com as armas e fortuna dos outros geralmente não são mantidos, pois existe uma corrupção do exército. Esses governantes estão submetidos à vontade de quem lhe concedeu o Estado, ou seja, o príncipe não tem poder algum, que realmente comanda o Estado é o dono da fortuna. Os crimes de extrema necessidade são considerados bem usados e são justificáveis e aceitáveis se, após esse, faz apenas o bem. Mas quando isso não ocorre e os príncipes continuam fazendo mal, este possui falta de princípios e escrúpulos. Quando um povo espera o mal e recebe o bem, é mais fiel do que um povo que apenas espera o bem. Os reinados que têm muita fortuna e muitos homens devem fazer um bom exército. Quando um príncipe dá boa condição de vida, alimenta e trabalha ao cidadão do seu país, ele é amado. Outra importante contribuição do livro O Príncipe é: o príncipe deve aprender a não ser tão bom e piedoso. Também deve ser tão prudente e capaz de fugir dos vícios que o fariam perder o poder. É melhor ser amado, está aqui a principal frase do livro, é melhor ser amado e temido ao mesmo tempo. Mas afirma que, se eleito, é melhor temido que amado, certo? Se for para escolher entre amado e temido, é melhor temido que amado. É melhor ser um príncipe temido, mas que dá ao seu povo paz e os mantenha unidos e leais, já que é mais válido que apenas um indivíduo que seja prejudicado do que toda uma comunidade, que possa ser prejudicada por um príncipe piedoso. Quando um homem teme, esse temido do castigo jamais o abandona, e o respeito não é perdido. O que também deve ser entendido é que ser temido não é o mesmo que ser odiado, porque este é prejudicial ao príncipe, ou seja, ser odiado, certo? Deve sempre manter a postura de piedoso, fiel, humano, íntegro, especialmente religioso, mas tem que saber agir ao contrário em caso de necessidade. Deve saber ser mau quando necessário. Para ser amado, ele deve ser grande em seus atos, corajoso, e suas ações deverão ser irrevogáveis. A confiança mútua entre príncipe e ministros é extremamente imprescindível para se ter um bom principado. Também devem ser escolhidos como conselheiros do príncipe homens sábios, mas que apenas deem conselhos quando abordados sobre a questão. Cabe ao príncipe escutá-los e sempre manter a prudência. Nada torna um príncipe tão estimado quanto realizar grandes empreendimentos e dar de si raros exemplos. Essa é a grande marca de Maquiavel. Outro importante pensador que a gente vai discutir já moderno agora é um jornalista americano, um analista e jornalista americano, Andrew Korybielko. Ele publicou em 2015 um livro chamado Guerras Híbridas, das Revoluções Coloridas aos Golpes. Seu tema são os métodos de guerra indireta. Então, está aqui um dos conceitos chaves para a gente entender aquele barril de pólvora que virou a Ucrânia desde 2014 para cá, desde 2013. Na verdade, iniciou lá atrás, em 2004, com a chamada Revolução Laranja, e a gente vai discutir isso. É uma das formas de guerra híbrida. Então, é um conceito novo que a gente vai ter que entender. Seu tema são os métodos de guerra indireta. Então, o que é uma guerra híbrida? Guerras indiretas. A guerra da quarta geração, que o autor nomeia como guerras híbridas. O que elas são? Elas teriam dois elementos. Primeiramente, as revoluções coloridas
e depois as revoluções não convencionais. São duas formas de guerras híbridas em processo. Quando essa daqui dá certo, fica por aí. Mas se essa iniciar em uma região e não dá certo, você parte para a segunda forma, né? Toda guerra híbrida começaria com revoluções coloridas, manifestações fabricadas pelos Estados Unidos para desestabilizar regimes que não são alinhados aos seus interesses estratégicos e pode ou não avançar para guerras não convencionais, travadas por atores não convencionais, para os quais os Estados Unidos terceirizam seus interesses sem precisar arcar com o uso direto de suas tropas com forças não regulares, sejam guerrilhas, milícias, insurgências, né? A exemplo do que está acontecendo lá na Ucrânia, o patrocínio de grupos neonazistas, como por exemplo o Batalhão de Azov, a gente vai discutir isso. Se o golpe branco, como fica conhecido, um golpe de Estado branco, a partir das revoluções coloridas e das guerras não convencionais, né? Se o golpe branco para mudar o regime não for bem sucedido, parte-se então para o golpe duro, ou seja, a força das armas, né? O autor se baseia em estudos de casos da Síria, a Primavera Árabe de 2011 nesse país e a guerra civil que se seguiu, como um caso mais de guerra não convencional, e da Ucrânia, o movimento Euromaidan de 2013 a 2014, que a gente vai ver, como um caso de revolução colorida. No Brasil, as manifestações de junho de 2013, quem viveu esse período sabe, né, ou leu alguma coisa, foi uma revolução colorida que levou ao golpe de 2016 a partir da derrubada e do impeachment da presidente Dilma, né, e depois a eleição de Bolsonaro em 2018, consolidando o golpe, e a gente está vencendo hoje, até hoje, os resquícios de um golpe de Estado a partir de um golpe branco. Né. Ainda, Andrew Coribico, no futuro, a guerra indireta será marcada por manifestantes insurgentes. Né? As mídias sociais e tecnologias afins substituirão as munições guiadas como armas de ataque cirúrgico da parte agressora. E as salas de bate-papo online e páginas no Facebook tornar-se-ão um novo covil dos militantes. A gente viu isso na última eleição de 2018, com as grandes enxurradas de fake news, patrocinadas aí por alguns estrategistas como Steve Bannon, americano, que ajudou a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos e ajudou a Bolsonaro aqui, com robôs impulsionando as mensagens de fake news nas redes sociais. No atual cenário geopolítico global, a maioria das investidas dos Estados Unidos contra outras nações não são mais realizadas por intervenções militares diretas, mas a partir de guerras indiretas, como ataques biológicos, propagandas ideológicas, atuações de ONGs, sanções econômicas, bloqueios de alimentos e principalmente pelas chamadas guerras híbridas, como ele está discutindo aqui nesse livro. Importantíssimo a leitura hoje para a gente entender a geopolítica no século XXI. Nos dias de hoje, as armas de destruição em massa e um mundo multipolar impõem limites ao confronto direto entre grandes potências. Por isso que se recorre às guerras híbridas. Apesar dos Estados Unidos ainda deterem as forças armadas convencionais mais poderosas do mundo, o maior complexo industrial militar do planeta, a paridade nuclear que compartilha com a Rússia lembra constantemente pela unipolaridade tem seus limites. Ou seja, os norte-americanos tensionam até um certo limite, como tensionaram o governo Trump com relação à Coreia do Norte, e estão tensionando agora uma guerra contra a Rússia, mas chega um limite que eles percebem que a unipolaridade não tem sentido em um mundo repleto de armas nucleares. Então, por isso que recorre aos golpes coloridos, aos golpes brancos. Né? Os governos dos países alvos tendem a reagir muitas vezes de forma violenta contra o golpe. Aí reside o argumento perfeito para que os Estados Unidos, enfim, possam intervir militarmente em outras nações com o pretexto de defender a população civil de governos autoritários. Veja como é essa máxima que está acontecendo na imprensa, comprometida com os interesses norte-americanos nessa guerra na Ucrânia e em outras guerras. Né? Então, os norte-americanos, representando a OTAN, são os paladinos da moralidade, que representam os interesses de uma sociedade de liberdade, democrática, e que está lutando para libertar o povo da Ucrânia. Né? São esses termos que colam como ideologia muito forte e as pessoas são desinformadas o tempo todo. Outros importantes teóricos é Steven Levitsky e Daniel Ziblatt. Né? Eles são professores de ciências políticas na Universidade de Harvard, debruçaram-se durante 20 anos sobre a história dos regimes democráticos para estudar seu colapso em vários países da Europa e da América Latina. Escreveram a publicação de 2018 chamada Como as Democracias Morrem. Né? É um momento, uma virada, uma guinada na Europa, na América do Norte, né? Na América Latina. Né, a gente está passando por uma fase de guinada, né, de regimes democráticos para regimes autoritários. A democracia atualmente não termina com uma ruptura violenta nos moldes de uma revolução ou de um golpe militar.
Agora, a escalada do autoritarismo se dá com esse enfraquecimento lento e constante de instituições críticas. Veja o que o atual presidente do Brasil está fazendo. Tensionando o tempo todo as instituições e desmoralizando as Forças Armadas, o Supremo Tribunal Federal, né, e todas as outras instituições do nosso país, né, com o judiciário e a imprensa, e a erosão gradual de normas políticas de longa data. Né. Captura ou neutralização de instituições de controle, tais como procuradorias, cortes de justiça ou tribunais de conta, removendo seus membros mais independentes. Veja o que aconteceu com o aparelhamento da Polícia Federal para não investigar os níveis de corrupção que a família do atual presidente está no nosso país, né? Ou preenchendo com lealistas fanáticos, tanto para diminuir limitações que tais instituições representariam aos objetivos da autocrata, quanto pelo potencial que representa na coerção dos adversários. Veja o que está acontecendo, por exemplo, com o Supremo, né? Colocando lá integrantes, o atual presidente nomeando integrantes que representam os seus interesses, que sejam pessoas evangélicas, sobretudo no Ministério da Educação, pessoas que sejam evangélicas ou militares, enfim. Então é uma forma de coagir as instituições para garantir os interesses próprios, certo, pessoal? Então está aqui um importante livro. O que é que diz ainda os autores? As armas são o uso de tecnologias para a produção de fake news, invenção de histórias conspiratórias e fabricação de mentiras com a clara intenção de denegrir biografias e destruir reputações, né? A intolerância como arma de persuasão política, transformar adversários políticos em inimigos. Você não tem mais um adversário político, você tem um inimigo que tem que ser eliminado. Veja o que o atual presidente falava dos seus opositores na eleição passada. Tinha que exterminar, né? Dispensa armas e golpes de estados militarizados porque os candidatos a ditadores são aceitos e criados dentro dos próprios partidos políticos, né? Então há uma legitimidade. Eles chegam a partir das eleições democráticas, né, entre aspas, mas é dentro dela, da democracia, que vai ruindo as instituições e virando verdadeira autocracia, né? Apontando Donald Trump como a maior evidência desse discurso de ódio com a finalidade gritante de depreciação do Estado democrático. No Brasil, o exemplo de Jair Bolsonaro, e na Europa, a expansão da extrema-direita. Eles apontam também presidentes de viés totalitários como Chávez, na Venezuela, Erdogan, na Turquia e Orbán, na Hungria. Para os dois professores, os partidos políticos são responsáveis por permitir o surgimento desses líderes antidemocráticos, populistas, declaradamente autoritários e demagogos, esquecendo de que são os verdadeiros guardiões da democracia. A morte da democracia atualmente viria principalmente através de medidas anunciadas com nobres intenções, né? Tais como combate à corrupção, né? Veja o que a gente escuta aqui. Parece que esse livro cai como uma luva o que está acontecendo no Brasil de Bolsonaro, né? Cobertura de vernizes democráticos, frequentemente avaliados por instituições como parlamentares ou cortes de justiça. Então, esse é um retrato triste do que está acontecendo no mundo e no Brasil não é diferente. Quais são as características de um líder antidemocrático, ou seja, autocrata? Rejeição das regras democráticas do jogo. Veja o tempo todo ele fala, né? A gente está continuando nas 4 linhas da Constituição, mas se tensionarem, a gente vai ultrapassar esse limite, né? Manifestação do expresso desejo de violar ou não aceitar a Constituição, né? As tentativas de minar a legitimidade das eleições, comprovadamente limpas e sérias. Veja o que aconteceu o tempo todo, deslegitimando aqui a funcionalidade das urnas eletrônicas, como a gente sabe que é um produto sério, né, um exemplo para o mundo, né? Outros países tentam copiar nossas urnas de tão limpas e sérias que são, né? Negação da legitimidade dos oponentes políticos com acusações mentirosas, desqualificando seus adversários sem fundamento, imputando crimes sem provas e fatos inventados que denigrem a vida deles, calúnias, difamação a partir das fake news. Tolerância ou encorajamento à violência, é um governo violento, isto é, políticos ligados a milícias, né, forças paramilitares, como acontece com o atual presidente do Brasil, ataques aos adversários e às organizações lícitas e elogios a fatos violentos, como o elogio à ditadura militar no nosso país, ao torturador Brilhante Ustra no Brasil, tais como elogiar ou apoiar governos reconhecidamente criminosos, né? Propensão a restringir liberdades civis de oponentes, inclusive da mídia por meio de apoios explícitos, ameaças veladas e ações punitivas contra seus críticos, né? Seja no campo da política partidária, na sociedade como um todo ou nos meios de comunicação. Então está aqui um exemplo, uma radiografia dos governos antidemocráticos e autocratas, um exemplo, como ele citou, Erdogan na Turquia, Donald Trump nos Estados Unidos na gestão passada, Bolsonaro na gestão atual,
E o que eu tinha para falar é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula número 4. Tchau, tchau e até mais.